Na figura seguinte está representado o gráfico de uma função real de variável real f. Pretendemos aplicar o conceito de limite segundo Heine para calcular cada um dos 7 limites que aqui apresentamos. Vamos então começar. No caso do primeiro limite, do f de menos 4 mais 1 sobre n, ora, nós temos que ter em conta que, quando se pede o limite de uma sucessão, portanto, o f de menos 4 mais 1 sobre n, onde f é a função que está definida a partir do seu gráfico, que aqui é apresentado, trata-se, portanto, de uma sucessão e tendo n para mais infinito. Portanto, numa sucessão não é preciso colocar por baixo do limo o n a tender para um determinado valor, porque numa sucessão o n tende sempre para mais infinito. E temos, portanto, que menos 4 mais 1 sobre n tende para menos 4 mais. Por que motivo? Sabemos que 1 sobre n tende para 0, mas por valores positivos, uma vez que o n é um número positivo. Se tende para 0 mais, menos 4 mais 0 mais vai ser menos 4 mais, quer dizer que é um número superior a menos 4. E temos, portanto, que a aplicação do resultado do limite segundo Heine vai ficar que o limite que pretendemos calcular se consegue converter num limite convencional, e neste caso já não envolve nenhuma sucessão, portanto, como o menos 4 mais 1 sobre n tende para menos 4 mais, fica o limite consistente para menos 4 mais e agora de fx. E este limite é igual a 0. Portanto, o limite à direita de menos 4 é igual a 0. É o que se consegue observar neste gráfico. No segundo exemplo, queremos o limite do f de menos 2, menos 2 sobre n ao quadrado. Menos 2 sobre n ao quadrado tende para menos 2 por valores inferiores. Por que motivo? 2 sobre n ao quadrado tende para 0 e para 0 por valores positivos, portanto, tende para 0 mais. Portanto, menos 2 menos 0 mais vai dar menos 2 menos. Se nós tiramos a menos 2 um número próximo de 0 e positivo, ficamos com um número inferior a menos 2. E, portanto, se os objetos tendem para menos 2 por valores inferiores, podemos calcular o limite do f de menos 2 sobre n ao quadrado, fazendo o limite quando x tende para menos 2 menos, que é o valor para o qual tende a sucessão, tendo em conta se é menos 2 menos ou menos 2 mais. Portanto, nós para aplicarmos este resultado temos que diferenciar se é apenas menos 2 ou é menos 2 menos ou menos 2 mais. E, portanto, este limite vai ser igual a 2 quando os objetos se aproximam de menos 2 por valores inferiores. As imagens tendem para 2. Por exemplo, se calculássemos a imagem de menos 2.01, seria qualquer coisa tipo 1.99. Portanto, muito próximo de 2. E esta aproximação e esta proximidade ainda seria maior se nos aproximássemos ainda mais de menos 2. Por exemplo, a imagem de menos 2.0001 seria 1.99999. Portanto, estamos tão próximos de 2 quanto se queira. Diz-se então que o limite consistente para menos 2 menos de fx é igual a 2. Vamos agora ao terceiro limite. O limite do f de menos 2 mais 2 sobre n, que menos 2 mais 1 sobre 2 sobre n, 2 elevado a n, tende para menos 2 mais. Portanto, 2 levantado a n tende para mais infinito. Logo, 1 sobre 2 levantado a n tende para 0. Mas tende para 0 mais, uma vez que a expressão 1 sobre 2 levantado a n é sempre positiva. Portanto, imaginemos 2 levantado a 1 dá 2. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. 2 à quarta é 16 e assim por diante. Portanto, quando o n tende para mais infinito, esta fração tende para 0 mais. E menos 2 mais 0 mais vai dar menos 2 mais. Ou seja, se somamos a menos 2 um número positivo, cada vez mais pequeno, vamos ter então um número que será superior a menos 2. Portanto, em termos de reta real, vai se encontrar à direita de menos 2. E temos assim que o limite do f de a de n vai ser igual ao limite quando x tende para menos 2 mais de fx, que vai ser igual a 1. Portanto, quando os objetos aproximam de menos 2 por valores superiores, portanto, menos 2 à direita, as imagens tendem para 1. Portanto, imaginemos o menos 1.999, que vai estar muito próximo de 1, será qualquer coisa tipo 0.99999. Vamos agora ao próximo limite. Temos que 2 menos 1 sobre n ao quadrado mais 1 tende para 2 menos. Como n ao quadrado tende para mais infinito, n ao quadrado mais 1 também tenderá para mais infinito. Logo, n ao quadrado mais 1 é um infinitamente grande positivo. Consequentemente, 1 sobre um infinitamente grande positivo será um infinitésimo. E será um infinitésimo
que tende para 0 por valores superiores, uma vez que esta expressão é sempre positiva. 2 menos um número superior a 0 será um número inferior a 2. E, portanto, podemos calcular o limite do f de uma sucessão fazendo o limite quando x tende para 2 menos da função fx, que é igual a 3. Portanto, quando os objetos aproximam-se de 2 por valores inferiores, ou seja, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.9999, as sucessivas imagens tendem para 3. Portanto, nós quando fazemos um limite nunca chegamos a atingir o 2. Portanto, é o limite quando x tende para 2 menos. Se quiséssemos o f de 2, o f de 2 é 2. Mas o f de 2 nada tem a ver com o limite quando x tende para 2, neste caso. Portanto, até podia nem existir o f de 2 e o limite existir. Vamos agora à linha E. Na linha E, comece por notar que já não conseguimos saber, assim de forma imediata, qual é que é o valor para o qual tende esta sucessão. No entanto, também do 11º ano, aprendemos a fazer a divisão inteira de polinómios e se fizermos a divisão de 2n mais 3 por n mais 1, vamos conseguir escrever esta expressão numa forma mais conveniente para determinar o valor do seu limite. E temos então que dividendo, divisor, quociente, resto, vamos colocar no quociente que expressão a que resultar dividir o monómio de maior grau do dividendo pelo monómio de maior grau do divisor, ou seja, 2n a dividir por n. 2n a dividir por n será naturalmente igual a 2 e, portanto, vamos colocar o 2 no quociente e agora fazemos 2 vezes n dá 2n passa para esta zona, para debaixo do 2n, com menos 2n, com o sinal contrário. 2 vezes n, 2n, passa para este lado a menos 2n. 2 vezes 1 dá 2, passa para este lado a menos 2. Agora vamos somar. 2n menos 2n vai dar 0. 3 menos 2 dá 1. E aqui temos o resto. E temos aqui o quociente. E o que nos diz? O resultado da teoria é que a fração vai ser resto, ou melhor, quociente mais resto sobre divisor. Ou seja, esta expressão dá para escrever nesta forma. Se quiséssemos confirmar, bastava reduzirmos o 2 ao mesmo denominador que 1 sobre n mais 1 e depressa éramos conduzidos à expressão inicial. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos é escrever nesta forma para agora conseguirmos calcular o limite. É claro que agora o limite é muito simples de calcular porque n mais 1 tende para mais infinito. Logo 1 sobre n mais 1 vai tender para 0 e 2 mais 0 vai tender para 2, eventualmente para 2 mais, já que estamos a adicionar valores positivos. Ora, aqui temos que 2 mais 1 sobre n mais 1 tende para 2 mais, uma vez que 1 sobre n mais 1 tende para 0 mais. Deste modo, podemos calcular o limite do f de a de n como sendo o limite quando x tende para 2 mais de fx, que vai ser igual a 1 quando os objetos aproximam-se de 2 pela direita, por valores superiores. Portanto, as imagens tendem para 1. E vamos agora à linha F. 8 mais 1 sobre raiz de n tende para 8 mais, porque raiz de n é um infinitamente grande positivo conhecido. Logo, 1 sobre o infinitamente grande vai ser o infinitésimo, que vai tender para 0 mais, uma vez que estamos a lidar sempre com um numerador e denominador positivos. E 8 mais 0 mais vai ser 8 mais, portanto, dito assim de uma forma muito simples e intuitiva. E, portanto, vamos ter que o limite em causa, o limite em estudo, vai ser igual ao limite quando o x tende para 8 mais de fx. E este limite observamos que a função só está definida até ao 8, ou para valores inferiores ou iguais a 8. Portanto, fazer o limite para 8 mais não vai fazer sentido, uma vez que a função não está definida à direita de 8. E, portanto, podemos concluir que o limite não vai existir. Portanto, é esta a ideia que tiramos. Portanto, à direita do 8 não existe limite. Se pedissem porventura o limite à esquerda, por exemplo, se fosse 8 menos 1 sobre raiz de n, teríamos que o limite é igual a menos 1. Vamos agora ao próximo. E no próximo apenas podemos dizer que 2 mais menos 1 levantado a n sobre n tende para 2. Não podemos dizer se tende para 2 menos, tende para 2 mais. Isto pelo seguinte. Se o n for 1, fica 2 menos 1 levantado a 1. Menos 1 levantado a 1 é menos 1. Menos 1 sobre 1. Portanto, fica um número, fica 2
mais um número negativo. Se o n for 10, menos 1 levantado a 10 é 1 e fica aqui embaixo um 10. Portanto, fica 2 mais um décimo. Se o n for 11, como menos 1 levantado a 11 já é igual a menos 1, porque é menos 1 elevado a um número ímpar, fica 2 mais menos 1 sobre 11, que é um número inferior a 2. Portanto, nós não podemos dizer se o limite tende para 2 menos ou para 2 mais. Sabemos simplesmente que tende para 2, porque o n é um infinitamente grande positivo e menos 1 levantado a n é uma sucessão limitada, uma vez que toma apenas os valores 1 e menos 1. Toma os valores 1 quando n é par e menos 1 quando é ímpar. E, portanto, como é que vamos proceder deste modo? Vamos, então, ter que o limite do f da sucessão, da imagem da sucessão, vai ser simplesmente o limite consistente para 2 de fx. Só que acontece que nós já tínhamos visto que o limite à esquerda é igual a 3, o limite à direita de 2 é igual a 1, e, portanto, como o limite à esquerda é diferente do limite à direita, podemos concluir que não existe limite do f de 2 mais menos 1 levantado a n sobre n.